Estou aqui fazendo uma viagem com meu digníssimo esposo e eu fico assim admirada como ele consegue montar alguns roteiros, porque eu, Renata, não sou aquela pessoa que tenho paciência para planejar, para organizar. Eu já melhorei muito com relação a isso, com relação ao planejamento, mas me falta muito ainda a aprender e gostar também. Claro, algumas coisas realmente a gente vai acabar não gostando de fazer, aí a gente deixa para outra pessoa. Mas o que eu quero falar com vocês aqui hoje é sobre a importância de se planejar. Eu gosto de falar que o planejamento, ele me leva a lugares inimagináveis, porque eu já visitei lugares que eu não imaginava visitar. Tão nova, bom, tão nova para mim, né, gente? Mas eu não imaginava ter conhecido antes dos meus 40 anos, enfim. E isso é porque eu estou com uma pessoa aqui do meu lado que gosta de planejar, gosta de se organizar financeiramente. Ele é muito, digamos que certinho com tudo isso. E eu colho desses benefícios. E às vezes eu fico pensando na Renata lá de trás, na Renata quando era mais jovem, que podia ter planejado, podia ter se organizado, podia ter vivido outras coisas, mas por falta de talvez mudança de mentalidade até mesmo, eu não fiz isso. Eu sabia da importância de planejar, eu sabia que com isso eu poderia colher frutos, mas na prática eu fazia completamente diferente, eu não planejava. E quando eu falo aqui agora sobre planejamento, não é só sobre viagem, sobre montar roteiro, sobre se organizar, mas sobre a vida mesmo. Quantas coisas na vida a gente tem vontade de fazer, a gente precisa fazer e a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não faz, a gente vai deixando para depois, vai protelando e os nossos sonhos, aquilo que é importante, aquilo que vai nos fazer bem, vai só ficando distante. E uma coisa que eu aprendi com o meu esposo é sobre planejar e sobre ter paciência de esperar. Porque a vida, ela passa rápido, mas a gente não pode viver também como se fosse o último dia e simplesmente fazendo tudo que der na cabeça, como por exemplo, eu sou realmente aquela pessoa que viaja e só vai. Eu não me preocupo muito mesmo com montar roteiros, para onde eu estou indo. Eu sou aquela pessoa que realmente eu só vou. Isso fica por conta do meu esposo. Mas eu não posso ser assim com o restante da minha vida. Eu não posso simplesmente não planejar. Então, o que eu aprendi com ele, eu tenho aprendido ao longo desses anos que a gente está junto, isso desde lá de trás, desde a época do namoro, eu fui aprendendo que as pequenas coisas eu preciso planejar para que lá na frente eu colha algo maior, para que eu desfrute de mais coisas. Então, até mesmo financeiramente falando, se você se planeja financeiramente, não mete os pés pelas mãos e sai aí talvez comprando tudo aquilo que você acha que de fato precisa, você vai perceber que aquilo que você guarda hoje, seja R$ 10, seja R$ 15, enfim, lá na frente vai te dar uma liberdade muito maior. Você vai conseguir até mesmo comprar mais do que você consegue. Eu acho muito importante a gente ser essa pessoa que às vezes nossa, me deu vontade de fazer isso, não pensar demais e ir fazer, isso é muito gostoso. Eu sou essa pessoa assim, e quando me dá vontade de fazer algo assim, eu sou desprendida, eu vou, faço, vou sem medo, isso é muito bom. Já meu esposo é o contrário, ele é mais calculista, e isso tem um ponto negativo também. A gente tem aprendido isso até mesmo com viagens, que a gente gosta muito de viajar, e nas últimas viagens mesmo aconteceram imprevistos, coisas que não estavam no nosso controle, em que a gente precisou recalcular a rota. E com esses aprendizados, hoje meu esposo está ficando mais flexível com essa questão do roteiro, com essa questão de se planejar também, porque ele está vendo que também não dá para se criar uma expectativa muito alta e que quando algo não der certo, a gente tem que olhar o copo cheio, a gente tem que olhar em volta e buscar beleza em outro lado, em outro lugar, e a gente encontra isso. Então os dois lados, eles têm seus benefícios,
Mas eu, Renata, hoje colho muito desses benefícios de saber esperar, de entender que a vida é como juros compostos, que aos poucos a gente vai investindo, que naquele primeiro momento ali eu não vejo grandes resultados, naquele momento eu não vejo aquilo surgindo efeito, mas lá na frente, a longo prazo, aquilo vai se multiplicar de certa forma, em que isso vai me dar uma liberdade muito maior. Então a gente pode pensar isso com os hábitos alimentares, com as atividades físicas, com o dinheiro, com tudo isso a gente precisa plantar, a gente precisa planejar, se organizar, caminhar em direção a isso, porque lá na frente a gente vai colher desses resultados a longo prazo. Por isso que a gente não pode ser imediatista, querer meter os pés pelas mãos sempre, até mesmo quando nós vemos pessoas, e eu mesmo já fiz isso, eu já abri mão de um trabalho CLT, não foi simplesmente assim, eu não quero mais trabalhar para a empresa e eu vou sair da empresa e ponto final. Existem pessoas que fazem isso, mas se você for fazer isso de forma prudente, você precisa calcular os riscos, você precisa se planejar, você precisa olhar todo o resto para que você tenha sucesso nesse meter os pés pelas mãos, de fazer uma loucura, de vender tudo, de viajar pelo mundo, ou seja lá o que você queira fazer. Então o planejamento, sim, ele te leva a lugares inimagináveis. Se você cuida bem do seu corpo e você está fazendo uma viagem, você consegue desfrutar dessa viagem ainda mais, porque você cuidou do seu físico, então você tem disposição para caminhar, você tem disposição para subir escadas. Ontem nós visitamos um castelo e é de admirar tantas pessoas mais velhas subindo inúmeras escadas. Eu não sei nem quantas escadas que nós subimos, eles ficaram ofegantes, mas chegaram no topo com louvor. E outra coisa que eu falo com vocês é que às vezes a gente olha para outra pessoa, vê pessoas viajando, pessoas conquistando, e a gente não imagina que isso também é possível para nós. Às vezes a gente se pega pensando assim, se Deus permitir, por que Deus não permitiria você viver algo tão bom, algo tão legal, conhecer lugares, conhecer novas pessoas? Talvez o que falta é a gente caminhar em direção àquilo que a gente quer. Eu sei que buscar esse equilíbrio é difícil, a gente precisa aprender a se arriscar mais, a viver sem medo, ter mais coragem, ousadia para fazer as coisas, em alguns momentos planejar menos, mas em outros a gente precisa planejar. Então cada pessoa, ela precisa de algo. Eu, por exemplo, eu preciso aprender a cada dia a me planejar mais, a me organizar melhor, e meu esposo, a cada dia ele precisa ousar mais com relação a isso, e ele tem aprendido e eu tenho aprendido. Então isso é essencial para que a gente possa desfrutar a vida mesmo. E eu vou ficando por aqui, vou curtir essa paisagem que tá maravilhosa, vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Deus te abençoe, tchau, tchau!